Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta mais uma vez para nós continuarmos o nosso estudo através das páginas da Bíblia, nesse estudo sequencial, capítulo por capítulo da Bíblia. Eu sou o Fábio, estamos nessa jornada aqui há mais de 2 anos, juntinho com você, detalhando o texto bíblico, toda a teologia, toda a compreensão necessária aqui do texto bíblico para a edificação das nossas vidas, para o nosso aprendizado. A Bíblia tem muita coisa interessante já para a gente viver nesse mundo e também para a eternidade. Hoje a gente vai ver Marcos capítulo 1, a parte 6. Vamos encerrar esse capítulo 1, ficou grande pra caramba, bastante episódio. Marcos capítulo 1, a parte 6, episódio número 446. Essa aqui é a 6ª temporada, bastante 6 aqui hoje. A purificação do leproso, a gente vai concluir aqui. Nós já começamos a falar disso no episódio anterior. Você que está aí conosco, que Deus abençoe sua vida, você que sempre acompanha o nosso podcast, você que está chegando agora, tem muita gente nova chegando aí, que Deus abençoe sua vida grandemente, e que o propósito aqui é explicar o texto bíblico. A gente está há mais de 20 anos fazendo isso e queremos continuar, que você possa estar orando por nós, compartilhando esse trabalho, para que Deus possa estar alcançando mais vidas com a sua palavra, que eu acredito que a palavra de Deus transforma vidas. É isso que eu acredito aqui, tá bom? Então veja que o trabalho ali, Marcos capítulo 1, versículo 40 ou 45. O trabalho e as maravilhas do dia anterior criaram uma excitação tão grande que ele levantou cedo, muito antes do nascer do sol, para a calma, o refrigério, da solidão, da oração. E Jesus, o texto diz que ele encontrou um lugar deserto e ali ele orou. O solo sagrado. Simão e seus companheiros o seguem encontrando, dizem: todos estão te procurando. Mas ele saiu para pregar. Portanto, ele iria para outro lugar. E o maravilhoso relato dado é: ele entrou nas sinagogas deles por toda a Galileia, pregando e expulsando demônios. No decorrer de sua viagem, ele apareceu a ele um dos muitos em cuja enfermidade corporal pregadores e mestres sempre viram um tipo de doença espiritual. Aproxima-se dele o leproso. Ele está sozinho, pois a multidão evitava, fugia dele. A lepra é assim descrita: a mais terrível de todas as doenças, uma morte em vida, um envenenamento das fontes, uma corrupção da vida, uma dissolução pouco a pouco de todo o corpo, de modo que um membro após o outro ali do corpo, ele começa a cair. Os judeus chamavam de o dedo de Deus. Eles não conheciam cura para isso. O seu grito de súplica é ouvido quando ele se aproxima e antes de cair no chão ali ajoelhado, onde tantos depois se ajoelharam aos pés de Jesus, ele ouviu falar da fama do Rabi, pois ela se espalhou para longe. E com palavras comoventes, o texto diz que ele clama: se você quiser, você pode me tornar limpo. Este homem sabia apenas o que havia sido relatado a ele, o poder que aquele mestre tinha. Ele ainda não havia encarado os olhos ternos que agora brilhavam sobre ele. Ele ainda não tinha ouvido a voz calma e gentil que respirava o mais terno amor da mais terna de todas as almas, mas ele vai ouvir. Ele não havia sentido a pressão daquela mão poderosa, mas estranho dizer, aquele em que nenhuma mão amiga descansou por muito tempo sentirá seu toque curador.
Não era necessário que o grito penetrasse no coração do grande curador. A visão era suficiente, mas as palavras "tu podes" denotam uma fé que indica a preparação necessária. Mas o atraente se tu quiseres, se tudo dependesse apenas disso, quantos mais seriam curados? Aqui não há dúvida do poder, mas queres tu? Assim o sofredor impuro, corrupto e de morte lenta apela ao Senhor da vida, do amor e do poder. Não é errado dizer "se tu queres". É uma forma inferior de dizer "seja feita a tua vontade". Jesus foi movido de compaixão, com rapidez ele estendeu a mão e tocou nele. Havia conforto nisso, pois todos os outros fugiram dele. Mas foi um toque de aceitação, de segurança, com muitas lições para a gente aprender. E você pode anotar ali, era como uma mensagem dizendo assim: eu não te desprezo. O seu toque tinha compaixão, talvez mais do que poder, embora poder saísse dele quando outros tocavam até mesmo suas vestes. O verdadeiro poder, porém, está na palavra "seja purificado". É um comando para o corpo e para a doença. A doença, serva do julgamento de Cristo, obedece. A lepra o abandonou e o corpo obedece, vestindo uma nova pele. A fé é um dom de Deus como o orvalho da manhã, tão silenciosamente quanto maravilhosamente dado. Mais uma vez, diga-se, se os homens tiverem fé, eles devem vir à palavra. O ar está cheio de bênçãos quando a palavra de Cristo está vibrando nele, e será destilado como orvalho sobre o coração frio e triste daquele homem. De todas as doenças que chegaram a este mundo, em consequência do pecado e que afligiram a raça humana, talvez não haja nenhuma mais terrível do que a lepra. Era peculiar ao Egito e nativo daquele país, mas passou para a Palestina e também prevaleceu sobre a Síria e a Arábia. Era comum entre os judeus, como aprendemos em várias passagens da Escritura. Assim, no Evangelho de Lucas, nós lemos que muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. O nome hebraico Tissarat era a palavra traduzida também para outras doenças de pele. Ela vem de uma raiz que significa golpear, ferir, também tornar áspero e, portanto, pode significar um inchaço áspero ali da pele. Enquanto o nome inglês da lepra ali, quando foi traduzido, ele vinha de um termo grego que significava uma escama, que significa uma doença escamosa. Os dois sinais seguros de lepra eram branqueamento da pele onde ela chegava, do cabelo geralmente escuro do povo oriental ali, e o aprofundamento da doença abaixo da pele. Os judeus a viam como algo que procedeu imediatamente da mão de Deus e também foi sempre considerado uma punição pelo pecado. Quase não é preciso acrescentar que era uma doença do tipo mais virulento e um emblema marcante, representativo do pecado. A lepra na Bíblia é associada ao pecado, à impureza. E o pecado, assim como acreditavam, era contagioso, como já sugerido, por herança de geração em geração, mas também passava por contágio de um indivíduo para outro indivíduo. A ciência médica, ela concorda, mas que o contágio é muito difícil, muito mais difícil do que se acreditava antigamente. Agora, em relação ao pecado, ele espalha-se de família em família, de casa em casa, de um domicílio a outro, sim, de um país a outro, pois as más comunicações, elas corrompem as boas maneiras. A lepra começava com uma elevação na pele ou um único ponto brilhante. Era tão pequeno no começo que mal era perceptível aos olhos. Algumas manchas algumas manchas avermelhadas na pele, era tudo o que aparecia no início. Essas manchas tornaram-se mais numerosas, cresciam, descoloriam os cabelos que apareceram no caminho, se espalham pelo corpo, cobrindo com feridas, inchaços que se seguiam.
Por muito tempo, apareceu apenas na forma cutânea, mas não parou com a pele, a penetrou profundamente, ela comeu até os ossos, atacou as juntas, atingiu a medula. O sangue foi corrompido e partes das extremidades dos membros ali, elas se mortificavam e caíam. Sobrevinha um desgaste, até que o pobre leproso, mutilado e desfigurado, apresenta uma visão chocante, um espetáculo hediondo, quando a dissolução finalmente o leva a um túmulo que a essa altura já é bem-vindo para ele, que não aguenta mais sofrer. Quão terrível era tudo isso! E, no entanto, como a lepra do pecado também é pequeno nos primórdios, mas faz um progresso gradual, às vezes rápido, e ninguém se torna vil completamente de uma vez. Não. Na primeira aparição da lepra do pecado, é uma mera mancha, uma pequena partícula, uma leve evasão da autoridade dos pais, algum ato insignificante de desobediência, ou pode ser um pequeno afastamento da verdade restrita. Ou pode ser, talvez, um ato mesquinho de furto, um exemplo insignificante para alguns de desonestidade, ou uma explosão de uma pequena paixão infantil quando ainda é pequeno. A lepra, ela separava da sociedade os que afligiam. O mesmo acontece com o pecado, como se poderia razoavelmente esperar. A lepra, por sua repugnância, a impureza cerimonial que produzia, bem como sua natureza infecciosa, se fosse julgada assim, excluía da sociedade, tornava suas vítimas um terror para todos que viam, encontravam, chegavam perto deles. Assim nós lemos em Levítico, capítulo 13, versículo 45. O leproso em quem está a praga, suas roupas serão rasgadas, sua cabeça descoberta, ele cobrirá o lábio superior e gritará: impuro, impuro. Há um contraste notável, mas instrutivo, entre a purificação de um leproso registrada no Antigo Testamento e a purificação do leproso mencionada nos Evangelhos. Este contraste ele verifica-se tanto entre os respectivos requerentes como entre os diferentes meios de cura adotado. Perceba, a conduta de Naamã no Antigo Testamento, pois é o caso que nós temos mencionado, ele apresenta uma imagem verdadeira do coração natural orgulhoso e sem humildade. Se ele tivesse sido ordenado a fazer alguma coisa grande, ele teria prontamente cumprido. Mas o processo prescrito pelo profeta era muito simples, o modo de cura muito fácil, e Naamã orgulhoso demais para fazer. Ele ficou irado e foi embora. O leproso, na passagem diante de nós, aqui nesse texto de Marcos, ele está determinado a usar ou a morrer, porque ele desafia a lei de limitação que havia sido imposta sobre ele, que proibiu a sua abordagem para os semelhantes. Ele não podia encostar em outro. E isso restringia ele dentro de certos limites que impediam o seu contato com os vivos. Assim, rompendo os limites sanitários e da lei imposta sobre ele, ele se dirige a Jesus. Novamente, o profeta, no primeiro caso lá de Naamã, ele prescreveu certos meios, dizendo: vá, lava-se no Jordão 7 vezes. Aqui, Jesus simplesmente fala com o leproso para a sua saúde. A aplicação respeitosa do leproso ao nosso Senhor fica claro quando combinamos as expressões nas diferentes narrativas. Mateus afirma que o adorava. A palavra empregada vinda de uma raiz que significa beijar a mão como sinal de respeito e homenagem, transmite a ideia de obediência, reverência a alguém muito superior. Glória a Jesus. Marcos, ele nos informa ainda que ele caiu de joelhos diante dele, enquanto com Lucas nós aprendemos que em sua extrema súplica sincera, ele caiu prostrado diante dele. Com igual humildade, reverência e seriedade, devemos ir a Jesus. Como leproso, devemos vir com humildade, sentindo que não somos nada e Cristo é tudo.
Devemos ir com seriedade, sentindo a natureza desesperada de nossa doença, nossa condição desesperada, perecível e perdida sem Ele. Lucas, com sua exatidão médica habitual, nos diz que este era um leproso de um tipo comum, afligido pelo pior tipo da doença, o estágio mais doloroso dela. Marcos novamente nos familiariza com o profundo sentimento de compaixão de Nosso Senhor por este pobre sofredor. Parece que eu consigo visualizar. Ele estendeu a mão para ele, tocou nele. Ninguém ousava tocar nele. Ele era considerado impuro. Com aquele toque, ele inspira confiança ao homem, que acreditou em seu poder de limpeza, mas duvidou de sua disposição de arriscar contágio ou contaminação cerimonial. Por esse toque, ele provou ser senhor da lei, isento das restrições ritualísticas. Com este toque, ele rompeu o cerimonialismo que havia usurpado o lugar da verdadeira religião entre os judeus da época. Por esse toque, talvez ele deu um sinal sensível de que a virtude curativa já havia saído dele, que o leproso estava virtualmente limpo. Por este toque, ele mostrou, como se fosse um símbolo, que ele próprio foi feito à semelhança da carne pecaminosa e, no entanto, permaneceu imaculado pelo pecado. Nenhuma doença corporal ela é tão terrível em seus estragos quanto o pecado, do qual a lepra é um tipo tão especial e marcante. Nenhum tão terrível em seus resultados ou tão destrutivo em suas consequências. Escurece aquele espírito no homem que outrora refletia tão pura e perfeitamente a imagem do Criador. Contamina a fonte do pensamento, do sentimento, destrói a saúde e a felicidade da alma. Meus queridos, nosso Senhor é capaz de livrar dessa doença e salvar do pecado. Esse milagre, como uma espécie de parábola encenada, ensina isso de uma maneira clara e impressionante. No relato, é até difícil não se emocionar. A gente volta no próximo episódio, onde começaremos o capítulo 4, o capítulo 2 de Marcos, em menos episódios, tá bom? Deus abençoe sua vida grandemente. Que o toque de Jesus agora, seja que momento que você esteja ouvindo esse áudio, que o toque de Jesus te transforme, te cure, traga paz, saúde, te levante aí dessa situação prostrada. Que o toque de Jesus te alcance. Amém? Deus abençoe sua vida. A gente volta em breve no próximo episódio, se Deus quiser. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.